talvez? Anos antes até, ué. Em 1938, é o famoso Guerra dos Mundos que o cara lê na rádio, né? Então se inscreva no... talvez? Anos antes até, ué. Em 1938, é o famoso Guerra dos Mundos que o cara lê na rádio, né? O Orson Welles leu o livro do H.G. Wells na rádio. Viriam de Marte. Viriam de Marte. Viriam de Marte. Mas antes até, o próprio Percival Lowell, eu acreditava que é um grande astrônomo que teve no mundo e tal. Agora tem uma história muito legal desse início do negócio de Marte, cara. Tá. Quem começa com isso tudo é um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli. Lá na Itália, fica a dica também, ó, para quem quiser visitar a cidade de Milão. Na cidade de Milão, tem a Pinacoteca de Milão, que fica no bairro de Brera. E lá na Pinacoteca tem um observatório que o Giovanni Schiaparelli usou para observar Marte. Caramba. E ele olhava para Marte e ele via uns risquinhos. E nesses risquinhos aí, ele falou aquilo ali é canal. Ele falou canali, que é a palavra eu lembro italiano. desse papo, que eram os canais de Que eram os Marte. canais. Que muitos colocaram até em literatura, né? Ray Bradbury falava desses canais. Exatamente, exatamente. Eram os famosos canais. Crônicas Marcianas. Crônicas Marcianas, que é um livrão. Que é um dos melhores livros que eu já li até hoje. É um dos melhores livros. E engraçado que do Crônicas Marcianas, a história se passa agora, né? É agora, nessa época que a gente tá vivendo. E tem um dos finais mais bonitos de livro que eu já li. Eu não sei se eu contar, ele perde um pouco o fascínio do livro, porque na verdade o livro nem é uma história só. Não sei se você sabe. Eram crônicas que ele ia publicando naquelas pulp fiction. Naquelas revistinhas. De aí ele juntou científica. Todas e colocou ali, ele juntou todas, criou umas outras, criou uma linha. Uma linha pra ligar, né? E o final, cara, o final da história é muito legal, porque ele... É sempre o ser humano buscando, cadê os marcianos? Cadê os marcianos? Aí parece que são. E no final, depois o filho, né? Depois de centenas de anos eles lá, que eles olham para um mar marciano refletindo uma figura de um filho em cima do ombro do pai. E ele fala, você falou o dia inteiro que a gente ia ver os marcianos, cadê os marcianos, cadê os marcianos? Aí ele fala, olha lá, e ele aponta pro rio. Ou seja, os seres humanos estavam tanto tempo em Marte que eles eram os marcianos. Já eram, né? Aquela criança já tinha nascido lá, né? Exatamente, já era marciano. Muito bonito, muito bonito. Aí o Giovanni Schiaparelli, que é esse cidadão aí, quando você vai lá, no observatório, a mocinha que te atende lá, ela fala o seguinte, foi aqui que nasceram os marcianos. Olha que legal. A ideia de que existiam marcianos. Agora tem um plot twist gigante nessa história. Muito provavelmente, esse cara não viu nada. Ué? Não viu nada. Era sujeira? Era sujeira na lente, cara. Ah, mano. Então, a história de Marte, eu vou falar a história de Marte, cara. Ela tem dois momentos marcantes que começou com um grande erro. É esse aí, um é esse. Aí, por conta disso, o pessoal achou que tinha marciano. Todas as missões espaciais foram feitas até 1970, que foi a Viking, foi por causa disso aí. Caramba. Para procurar a tal da vida. E nada. Aí Marte parou. A missão Viking durou até 82, 83 e acabou. Aí o pessoal falou, caramba, não achamos vida, esquece Marte, é muita grana, tal, não sei o quê. O que acontece em 1996? Aí pode procurar aí. Eles encontram um meteorito na Antártica chamado ALH 84001. Procura aí, ó. O ALH, Alan Hills, que é o nome do lugar onde acharam ele, 84001. O que tem nesse meteorito? Esse meteorito ficou super famoso, cara, porque até o Fantástico mostrou ele na televisão. Esse meteorito, em 1996, ele tem uma estrutura que na hora que você vê, você fala, cara, isso aqui é uma minhoca, ou um verme, ou alguma coisa. Vê se o pessoal achar aí, vocês vão ver. ALH 84001. Esse negócio, ele é tão assim, tão marcante na história de Marte, que o Bill Clinton, que era presidente americano, quando descobriram... É esse? Esse aí é o meteorito. Vai ter que achar a minhoquinha. A minhoquinha. Coloca ALH, isso, 84001, Worm, coloca assim. O Bill Clinton, cara, ele tava decolando de helicóptero pra ir lá pra Camp David, lá onde ele passa. Ele voltou de helicóptero pro meio da casa, ele baixou o helicóptero na Casa Branca, fez um pronunciamento. Isso tem no YouTube, isso é legal pra caramba. O Bill Clinton falando o seguinte, encontramos vida em Marte. Cara... Olha que doideira. E graças a esse meteorito aí, graças a esse negocinho, que depois, obviamente, descobriu que não era nada, que era rocha mesmo, toda a exploração de Marte que a gente tem até hoje depende disso. Depende de outro erro.
Então a história de Marte, elas são 2 erros. Um é da lente do cara lá que tava suja. O pessoal da NASA faz mais um erro aí. Aí, ó. Olha aí. Isso aí saiu desse jeito. Era? Cara, isso aí não é nada, isso aí é rocha. É rocha. Ué? É porque a rocha, cara, na hora que você olha no microscópio, aqui obviamente tá olhando no microscópio, né? Pro pessoal entender. Na hora que você olha no microscópio, cara, pode ter uma que é uma bolinha, pode ter uma que é uma minhoquinha. Não é A randômico, rocha você não sabe como que é. Só que aí os caras ainda colorem, ó. Pra destacar. Aí você olha pra isso aí, o que é isso aí? Cara, isso aí é um verme. O Bill Clinton, cara, ele fala, ele desce de helicóptero e fala. O pessoal pode procurar aí no YouTube, Bill Clinton, ALH 84001, que vocês vão ver ele falando, cara, nós vamos voltar a explorar. Por que aconteceu isso? A exploração de Marte estava parada desde 1982. E aí, em 1996, que encontram isso aí. E a partir daí, volta a explorar Marte. Nós estamos até hoje explorando Marte por conta desse meteorito. Então, 2 erros é que permeiam toda a história da negócio de vida em Marte, cara. Caramba. Doideira, né? Doideira total. É legal demais essas coisas. E de lá pra cá, o que a gente mandou pra lá, então? Cara, de lá pra cá nós mandamos rovers, desde o Sojourner, que é aquele pequenininho, o Spirit, o Opportunity, o Curiosity, o Perseverance, tudo isso. Mandamos mais umas 3, 4 sondas para estudar Marte da órbita. A China mandou coisa pra lá, a Índia mandou coisa pra lá, a Europa mandou coisa pra todo mundo, cara. A partir daí, 1996. Isso aí é em 1996 que acontece. Entendeu? Então, assim, é interessante. Mas é engraçado que Vênus já teve no imaginário da gente também. Cara, então, Vênus teve no imaginário, na verdade, do Carl Sagan, né? Nem no imaginário, é a tese de doutorado dele. Porque qual que é o problema de Vênus? Vênus na superfície é 500 graus e a pressão atmosférica é 96 vezes a pressão atmosférica da Terra. Então, assim, ou você morre espremido ou torrado, não tem como. Porém, tem um pedaço, um pacote de nuvens em Vênus, mais ou menos a uns 50, 60 quilômetros de altura, aonde a pressão é 1 atm e a temperatura é 20 graus. E tem muita água. Pô. Então, o Carl Sagan sempre falou que a gente ia encontrar vida na nuvem de Vênus. Tanto que ele bolou balões para mandar para lá, não para descer. Ele falou, não vamos descer, vamos explorar as nuvens. Então ele queria mandar balão, olha a ideia do Carl Sagan. Ele queria mandar um balão, esse balão ele ia com um recipiente, ele ia pegando amostras da nuvem de Vênus, que ele tinha certeza que ele ia pegar vida com isso aí, ia fechar e ia mandar para a Terra. Olha que doideira do Carl Sagan. Foi feito? Não foi. Mas porque essa era uma ideia dele. Ou... porque na época era meio que inviável fazer isso. Até hoje né? Porque aí, cara, o lance você tem que escolher, né? Missões espaciais você tem que escolher. É muito caro. É muito caro, é muito complicado. E aí, se não tiver nada? Nós vamos ficar aí caídos. Que é a grande chance. É a grande chance, entendeu? E do mesmo jeito, Júpiter, as nuvens de Júpiter também tem um pacote de nuvens onde a temperatura é uns 20 graus, é 1 atm e tem muita água. Então a tese de doutorado do Carl Sagan era vida nas nuvens de Júpiter e Vênus. Ele defendeu isso até o fim da vida dele. Mas se a gente fosse escolher um planeta, seria Marte. Cara, Marte, depois de tudo que já passou, provavelmente vida hoje em Marte não deve ter. A não ser que tenha lá no subterrâneo e tal. A gente pode falar com certeza que nunca teve também ou não? Não pode. Porque o Perseverance, que é esse robô novo que tá lá, ele tá estudando as rochas. Tem um tipo de rocha muito especial que a gente acredita que existe em Marte, que aí seria um ponto inequívoco de vida. Tá. Existe um tipo de rocha chamado estromatólito. É as rochas do pré-sal aqui nosso são estromatólito. O que é estromatólito? Micro-organismos vão morrendo e vão sedimentando. Aquilo lá com o tempo vira uma rocha. Com o passar do tempo, o micro-organismo que está ali, ele desaparece, ele morre totalmente. Então fica um buraquinho. E aquele buraquinho fica, na camada daquele buraquinho, fica um pouco de proteína e tal do bicho que morreu. Então o estromatólito é uma rocha que é feita por bicho morto. Cara. Se a gente encontrar estromatólito em Marte, Marte teve vida no passado. Aí é certeza absoluta, não então tem como. Continua a pesquisa. Continua a pesquisa, exatamente. Mas durante todos esses anos e tudo mais... apareceram outros candidatos, né? Europa... Que são os mundos oceânicos que a gente chama. Que é Encélado, que é a lua de Saturno, e Europa, que é a lua de Júpiter. Por quê? Porque eles têm uma camadona de gelo, 30, 40 quilômetros de gelo, oceano de água líquida, um oceano de água líquida e depois o núcleo da luazinha, entendeu? E nesse oceano aqui, acredita-se que tenha todos os elementos para a vida, energia e tudo que precisa para a vida começar.
Então, depois de muito tempo, esses mundos oceânicos entraram em pauta. Até então, a gente não... por que não sabia disso antes? Entendeu? Europa e Encélado, a gente pensava que era outra coisa. Com as missões que foram mandadas para lá, que a gente descobriu. Entendeu? Que tinha esse oceano aí. Então, é bem... O status hoje é esse, tanto que as grandes missões para procurar a vida hoje são mandadas para a Europa. A gente tem 2 missões a caminho. Uma chamada